Olá, agora a gente vai falar sobre a 515LT do ZAIAG. A 515 é o ND-IAG 1064 nanômetros. Esse comprimento de onda ele tem uma baixa afinidade pelos principais cromóforos alvos, que é a água, a melanina e a hemoglobina. Por isso a gente consegue uma alta profundidade de penetração do laser. Comparado aqui a outros comprimentos de onda, o ND-IAG é o que consegue uma maior profundidade de penetração, chegando a 81.100 micrômeros de profundidade. Esse é um estudo que mostra que o aquecimento subdérmico em torno de 65 a 75 graus leva a uma agressão às fibras de colágeno e consequentemente, a sua contração e a neocolagênese também, que é a formação de novas células de colágeno. Nesse outro estudo, é possível ver a produção de colágeno gradual, então ela é progressiva. Aqui pelo estudo, a neocolagênese aconteceu entre o terceiro, principalmente entre o terceiro e o sexto mês após a aplicação. A gente precisa atingir uma temperatura adequada para que tenha essa contração e a neocolagênese também, mas existe também a relação entre o tempo de aplicação. Então, é possível também ter essa contração de colágeno e a neocolagênese com temperaturas mais baixas, mas desde que por um tempo maior de aplicação na pele. Então, como esse comprimento de onda ele tem baixa afinidade, né, pelos cromóforos, a gente consegue profundidade de penetração, né, com o ND-IAG 1064, e ao atingir a água, ele acaba ocorrendo um aquecimento volumétrico de dentro para fora. Na 515, a gente tem dois modos de aplicação. O modo Intense, onde o disparo do laser ele é contínuo, e o modo Dynamics, que o ND-IAG ele é entregue em microsegundos. No modo Intense, o mecanismo de ação é um aquecimento volumétrico de dentro para fora. Então, o laser, como ele tem uma alta profundidade de penetração, ele, ao encontrar a água, ele aquece na derme, aquecendo de dentro para fora, e causando desnaturação do colágeno e em consequente, neocolagênese. Já no modo Dynamics, o aquecimento ele é de uma forma gradual. O ND-IAG, então, ele é entregue em micropulsos, microsegundos, e a gente consegue tratar algumas indicações, como, por exemplo, poiquilodermia de Civat, flushing de rosácea, onicomicose, através do peeling térmico. A 515 tem um indicador AcuSense, onde monitora todo o tempo a temperatura na superfície da pele. Tem também um indicador de temperatura, onde no próprio manípulo a gente consegue verificar se a gente está trabalhando na temperatura ideal. Além disso, a gente tem um espaçador de foco com laser guia para saber a exata distância, a correta distância do aplicador com a pele. E também um adaptador para respirador epidérmico. Então, o fato de a gente ter a temperatura monitorada a todo tempo e o aviso luminoso no próprio handpiece traz mais segurança e praticidade para a sessão. E ainda ele tem os dois modos de trabalho, o modo Intense, com pulso contínuo para Laser Titan, e o modo Dynamics, em microsegundos, para peeling térmico, trazendo mais versatilidade para o equipamento. Esse é um resuminho da 515, então ele é um ND-IAG 1064 nanômetros, modo Intense e modo Dynamics. A gente tem até 50 watts de potência na 515 no modo Intense e até 50 joules por centímetro quadrado no modo Dynamics. Tempos de pulsos de 200 microsegundos a 1 milissegundo no modo Dynamics. E no modo Intense, a gente tem um tempo de exposição de 5, 10 ou 15 segundos. Frequência de até 20 Hz, 3 spots disponíveis no kit básico de 5, 10 e 15 milímetros. E como adicionais, a gente tem o adaptador para respirador epidérmico externo, como o Siberium, por exemplo. A 515 faz um aquecimento profundo para estímulo de colágeno, com desconforto mínimo, tanto no modo Intense como no modo Dynamics. A temperatura ela é controlada em tempo real. Como já falamos, a versatilidade em ter esses dois modos de trabalho no ND-IAG. É um tipo de tratamento que a gente pode realizar em pacientes com qualquer fototipo, em qualquer época do ano, sem dor e sem nenhum downtime. E também a parte boa é que ele não tem nenhum tipo de consumíveis, né? Então, no modo Intense, a gente tem o Laser Titan para flacidez tanto facial como corporal. E no modo Dynamics,
A gente faz o peeling térmico para tratamento de flushing de rosácea, poiquilodermia de Sivate, a gente consegue uma melhora de textura de pele, contração dos poros, melhora das linhas finas também, além do tratamento de onicomicose. Aqui a diferença da gente trabalhar no modo Intense e modo Dynamics. Então, o modo Intense é um aquecimento volumétrico com entrega de energia contínua, um aquecimento volumétrico, né, para laser tighten facial e corporal. E no modo Dynamics, a entrega é em microsegundos para um aquecimento gradual, controlado e homogêneo para as indicações que eu já mencionei do peeling térmico. Essa é a tela da interface parametrização do modo Intense. Então, a plataforma já reconhece, o ZAI já reconhece automaticamente qual é o handpiece e o spot que está sendo utilizado. A gente muda aqui nessa parte de baixo o modo, então essa é a tela do modo Intense. E aí a gente tem 2 ajustes para fazer aqui, né? O primeiro é o tempo de exposição, onde a gente coloca qual é o tempo, quanto tempo vai ficar passando ali o laser. A gente pode escolher 5, 10 ou 15 segundos. Então, ele fica passando de forma contínua e depois desse tempo ele dá uma pausa por segurança. Então, a gente tem que acionar o pedal novamente. Então, o tempo de exposição é quanto tempo o laser vai ficar ligado continuamente. Então, 5, 10 ou 15 segundos. E na parte de cima é a potência, que ela é dada em watts, que é a energia entregue na área do tratamento. E ali do outro lado a gente tem o monitoramento da temperatura, né? Então, posso colocar um range de temperatura, por exemplo, entre 38 e 42 graus, e ele vai me mostrar no próprio handpiece, ele mostra na tela qual a temperatura em tempo real, mas no handpiece ele me mostra em cores, em qual cor, verde, amarelo ou vermelho eu estou trabalhando. E embaixo a quantidade de calor acumulada, que ela é dada em quilojoules. Então, durante a aplicação, ele vai atualizando. Então, a gente pode escolher trabalhar por tempo, no modo Intense, ou por acúmulo de quilojoules, como está no guia de referência rápida. Na parte de baixo, no canto direito, ele aparece quantos disparos foram dados naquela sessão. Isso a gente pode zerar a qualquer momento, só dando 2 cliques em cima da caixinha. Do lado é o Main Service, onde a gente tem acesso às informações da plataforma e do handpiece, como, por exemplo, quantidade de disparos acumulados do handpiece ou número de série, por exemplo. No botão do lado é o Standby, então sempre que não estiver aplicando, tem que deixar no Standby para não acontecer disparos acidentais. As setinhas para cima e para baixo, para aumentar ou diminuir os parâmetros. E o botãozinho de on, quando a gente for iniciar o tratamento, tem que clicar ali, ele vai ficar verdinho, então quer dizer que se a gente apertar o pedal, pisar no pedal, ele vai disparar. E por último, o botãozinho de home, sempre que for desligar o equipamento ou tirar o handpiece, desconectar o handpiece, precisa clicar nessa casinha, porque ele interrompe a passagem de ar pelo sistema e aí não tem risco de danificar o equipamento. Aqui só uma observação, se a gente deixar ali entre 38 e 42, quando chegar em 42 graus, ele vai acender o termômetro vermelho, só que se passar, ele vai continuar no termômetro vermelho. Então, uma dica, eu particularmente me sinto mais segura dessa forma, é colocar ali entre 39 e 43 graus. Então, eu tento manter trabalhando sempre no termômetro amarelo, porque eu sei que se eu estiver no amarelo, eu vou estar entre 41 e 42 graus. Se eu atingir o 43, é porque vai acender o vermelho, é porque eu estou acima da temperatura indicada. Então, o que eu gosto de colocar sempre ali, nesse range de temperatura, é entre 39 e 43, e eu fico tentando sempre trabalhar no termômetro amarelo, que eu sei que eu vou estar entre 41 e 42 graus, que é a temperatura ideal. Essa é a tela do modo Dynamics, ali do lado do canto inferior direito, a gente vai ajustar a frequência, ou taxa de repetição, que é a velocidade com que eu vou aplicar o laser, dada em hertz. E do lado esquerdo, a gente tem na parte de baixo o tempo de pulso, que é entre 200 microsegundos e 1 milissegundo. E na parte de cima, a fluência, que é a energia entregue naquela área, dada em joules por centímetro quadrado. Ele continua monitorando a temperatura, mas aqui para o peeling térmico a gente trabalha mais com um acúmulo de disparos do que por alcance de temperatura. Então, para a gente ali a gente pode monitorar a temperatura, mas não precisa ajustar o range, né? Trazendo agora um pouquinho para a parte prática e treinamento, como eu falei, né, a gente tem spots de 5, 10 ou 15 milímetros. O tamanho do spot está relacionado com a profundidade de penetração do feixe laser. Então, a gente tem que pensar que o spot de 5 ele é mais superficial, geralmente a gente utiliza para peeling térmico, por exemplo.
O de 10 ele é o intermediário e o spot de 15 ele é mais profundo. Então aqui nesse estudo ele mostra exatamente a relação do tamanho do spot com a profundidade de penetração, né? Aqui na imagem a gente consegue ver o disparo feito com spot de 3, 6, 9, 12 e 15 milímetros. Esse é um videozinho de como deve ser feita a aplicação. Tanto no modo Dynamics como no modo Intense, a gente tem que manter ele sempre perpendicular à pele a uma certa distância. E a distância correta é quando os dois feixes eles estão alinhados, assim como aparece no vídeo. Durante toda a aplicação, durante todo o tempo de emissão do laser, o handpiece deve estar em movimento. Então, a gente não pode parar nenhum dos modos, nem no Intense, nem no Dynamics, porque senão ele vai concentrar calor e é muito rápido, e aí pode queimar o paciente. Então, todo o tempo que tiver emissão do laser, o handpiece tem que estar em movimento, perpendicular à pele e sempre com os dois feixes lasers alinhados. É importante, no modo Intense principalmente, né, a gente sempre acompanhar as cores do termômetro para saber se a gente está trabalhando na temperatura ideal, então nem abaixo e nem acima do indicado. Então, geralmente a gente começa com uma potência maior, e assim que atingir a temperatura ideal, a temperatura almejada, aí pode abaixar um pouquinho só para manter o calor. E é muito rápido, né? Principalmente se a gente estiver falando do modo Intense. Esse é um resuminho da aplicação do modo Intense. Então, a gente sempre trabalha com pequenas áreas. Por exemplo, uma região malar, a gente divide em 2 faixas e trabalha primeiro uma faixa e depois a outra. Então, nessa faixa, a gente vai aplicar acumulando calor. E assim que chegar na temperatura ideal, entre 40 e 42 graus, a gente mantém 2 minutos. Então, faz 2 minutos de aplicação na temperatura ideal e só quando terminar esses 2 minutos é que passa para uma próxima área. Isso a gente faz tanto para face, pescoço ou colo, a gente divide dessa maneira, né? Então, em pequenas áreas, acumula calor, mantém os 2 minutos e aí só então passa para a área seguinte. A gente geralmente, para o modo Intense, para melhora, né, de flacidez, efeito Titan, a gente utiliza os spots de 10 ou 15 milímetros, dependendo da quantidade de tecido da região. Então, um rosto mais magro, um pescoço, a gente pode utilizar um spot de 10. Ou se for, por exemplo, uma papada, algum lugar que tem um pouco mais de volume, a gente utiliza o spot de 15. Uma potência de 20 a 40, então sempre inicia com uma potência mais alta e só abaixa quando chegar na temperatura almejada. Tempo de exposição, 15 segundos. E sessões, a indicação é que a gente faça de 2 a 4 sessões com intervalo de 30 dias. Para corporal, a gente utiliza sempre o spot de 15 milímetros, que ele já vai ter mais profundidade de penetração. A gente pode trabalhar com uma potência um pouquinho mais alta, de 30 a 50 watts, utilizando também o tempo de exposição e procurando alcançar a temperatura entre 40 e 42. Então, manter por 2 minutos dentro dessa faixa de 40 a 42 graus. E indicado que sejam feitas de 2 a 4 sessões também, com intervalo de 30 dias. Já para o peeling térmico, a gente pode trabalhar com 5 ou 10 milímetros, lembrando que o 5 é um pouco mais superficial. A gente utiliza, então, o modo Dynamics, né, o peeling térmico, com fluências de 7 a 40 joules por centímetro quadrado e tempos de pulsos de 200 a 650 microsegundos. Aqui também a gente vai trabalhar, tentar manter até no máximo 42 graus, não precisa passar disso. E aqui a ideia é a gente trabalhar com acúmulos de disparos. Então, a gente vai fazer de 1.000 a 2.000 disparos por quadrante. E aí na imagem está ilustrada como a gente divide, por exemplo, uma face. Então, são 4 quadrantes, né? Então, em cada quadrante a gente vai acumular de 1.000 a 2.000 disparos. São recomendadas de 1 a 8 sessões, com intervalos de 15 a 30 dias. Aqui a ideia é sempre que a gente aplique no sentido como se fosse um jogo da velha, para a gente cobrir toda a área sem sobrepor muito calor, sem ficar desconfortável para o paciente. Então, movimentos sempre grandes, cobrindo toda a área delimitada, em jogo da velha para que seja feita a entrega de uma forma homogênea. Para a onicomicose, a gente utiliza sempre o spot de 5 milímetros, também no modo Dynamics, com uma fluência mais baixa, entre 10 e 16 joules por centímetro quadrado, e 300 microsegundos. Aqui também a gente não precisa passar de 42 graus e a ideia é acumular de 300 a 600 disparos por unha acometida. Então, sempre que é um pouco desconfortável, sempre quando a gente faz o ND-IAG, né, em onicomicose. Então, ao longo da terapia,
talvez seja preciso ir parando de acordo com a sensibilidade do paciente. Então, é importante que ele não esteja anestesiado, justamente para dar esse feedback, se tiver com muito desconforto. Aí tem que parar um pouquinho, uns segundinhos, daí então continua até acumular de 300 a 600 disparos. Ou então, até acumular a quantidade de calor suficiente para chegar aos 42 graus. Então, se chegou aos 42 graus, não precisa mais continuar. Uma coisa importante é que a gente precisa sempre tomar cuidado para não aplicar na matriz da unha. Então, a aplicação do laser deve ser feita somente na unha, sem refrigerador. Então, o ideal é que faça, o objetivo é acumular calor, é que não use nenhum resfriador e não utilize anestésico, justamente para ter esse feedback de sensibilidade do paciente. São recomendadas de 2 a 8 sessões, com intervalo de 15 a 30 dias. E esse é um videozinho de como colocar o adaptador para o resfriador externo. Algumas orientações para o tratamento. Então, as mesmas contraindicações de qualquer outro laser. Então, a gente não trata gestantes, lactantes, pacientes com doenças descompensadas, doenças sistêmicas ou autoimunes também, infecções agudas, feridas malignas ou lesões no local da aplicação, regiões com preenchedores não reabsorvíveis, como PMMA e metilacrilato, uso de medicamentos fotossensibilizantes, como isotretinoína, Roacutan, pele sensibilizada pelo sol, então não tem problema estar bronzeado, mas também não pode estar queimada de sol, não pode estar sensibilizada pelo sol. Ou pacientes com alterações de sensibilidade. Então, independente do tratamento, a gente precisa sempre que o paciente tenha a sensibilidade da pele íntegra, total, para a segurança do paciente também, né? Então, a gente precisa sempre desse feedback de temperatura, de dor, de desconforto. Então, o local sempre só tratar pacientes com a sensibilidade íntegra e o local sempre sem anestésico. Para o pré-tratamento, sempre aplicar com a pele limpa e seca, então remover qualquer loção ou creme. No tratamento de onicomicose, sempre retirar totalmente o esmalte, qualquer esmalte que tiver na unha, e desbastar a unha antes da aplicação. E tomar bastante cuidado com a matriz da unha, então não aplicar na matriz da unha. De novo, não utilizar anestésico, né? O resfriador, ele pode dificultar um pouco o aquecimento, né, ali da unha, mas se o paciente tiver muita sensibilidade, pode ser utilizado somente no tratamento para onicomicose, né. Sempre utilizar óculos de proteção, então um paciente sempre com óculos de chumbo e o aplicador, o médico, fisioterapeuta ou quem estiver na sala, sempre com óculos de proteção para o ND-IAG. É recomendado também que se faça profilaxia de herpes se o paciente tiver histórico de herpes. No pós-tratamento é esperado um eritema leve a moderado, que pode permanecer por mais ou menos até 3 horas. Pode ser feito um drug delivery no pós-imediato e a gente não recomenda o uso de anti-inflamatório, né? Porque a gente precisa desse processo inflamatório para a resposta do corpo e produção de colágeno. Então, evitar o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e sempre orientar o paciente a utilizar protetor solar e evitar a exposição ao sol. Como cuidados e manutenções da 515 LT, se precisar higienizar os spots, só utilizar uma haste flexível com álcool isopropílico, não utilizar álcool 70 nas lentes. E a gente tem que ter bastante cuidado com a fibra ótica. Então, a gente não pode dobrar numa circunferência menor do que 40 centímetros, que é mais ou menos como ela vem na caixa de transporte. Então, ela tem que ser manuseada e transportada com muito cuidado para não quebrar. Então, sempre que for manusear, então não dobrar a fibra, deixar ela sempre presa dessa forma que a gente colocou aqui na imagem, como vocês podem ver na imagem. Então, além da gente deixar a fibra esticadinha, a gente prende com os velcros para que ela não dobre durante o atendimento. E se for transportar, sempre na caixa original do handpiece. Aqui alguns resultados da 515, pacientes tratados com a 515. Essas foram as primeiras pacientes do Centro de Treinamento da Videns, em São Paulo. Antes e depois, 2 sessões. O tratamento foi realizado no modo Intense. Essa paciente fez 8 sessões, também no modo Intense. A mesma paciente no perfil lateral. Essa paciente também, após 6 sessões. A gente consegue ver tanto a melhora do contorno, da flacidez, mas também da qualidade da pele.
e essa paciente antes e depois 7 sessões também no modo Intense. Essa foi a apresentação da 515. Obrigada.